Bom dia, boa tarde, boa noite, menino Dete Paulista, Fernando Baioco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um de nossos capítulos, nossos episódios falando sobre network, falando sobre BNI, trazendo um pouquinho mais de conteúdo para você que é membro e também para você, empresário, que está querendo entender um pouquinho mais do que é esse negócio que está aparecendo aí no seu YouTube, no seu Instagram. Então, vamos falar um pouquinho. Hoje a gente recebe um empresário aqui em nossa mesa, em nosso episódio, para falar um pouquinho sobre a experiência dele. Ele é sócio proprietário da Math Growth, vai contar um pouquinho para a gente sobre o que é a empresa dele também, mas dentro do BNI, vamos dizer assim, que ele é dupla coroa, né? Ele é Gold Club Member e Millionaire Giver, né? O Gold Club Member é que ele tem, no mínimo, pelo menos 6 afiliados dentro de alguma equipe BNI, então ele trouxe empresários que confiaram nele e estão tendo resultado, e Millionaire Giver porque ele é uma pessoa, um empresário, que ajudou outros empresários a faturar um total de mais de R$1 milhão em negócios. Então, ele não é só uma pessoa de muita influência, mas também é uma pessoa de muita doação. Ele ajuda muito os outros, e aí, obviamente, que isso constrói a imagem dele, constrói a visibilidade dele, e faz com que ele seja uma pessoa que impacta positivamente a vida de outros empresários e outras pessoas. Então, a gente tinha que ter ele aqui para a gente aqui. Rafa, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado, que apresentação, né? E que honra estar aqui novamente com o podcast com vocês e com a presença ilustre de você, Baioco, né? Um cara que, olha, gente, eu lembro do BNI, eu tinha meus 22, 23 anos, e eu lembro quando você estava na cadeira, isso você não sabe, mas eu lembro lá no Hotel Gardens, na Avenida Fiuza, lá da Maurílio Biagi, aliás, e na época eu só fui como convidado e não tinha tanta expertise e não sabia que se eu entraria, qual negócio que eu faria, né? E hoje estar sentado aqui com você, com essa apresentação de Millionaire Givers, poder contribuir isso para o meu grupo em menos de 2 anos, tá? Praticamente em 2 anos que a gente finalizou o nosso Benito, indo para o meu 2 anos e 5 meses, se eu não estiver enganado, e a gente conseguir gerar isso para o nosso grupo, e eu falo que o BNI foi uma das decisões mais assertivas de ROI, de retorno sobre o investimento que eu tive, fora uma família que eu ganhei, porque eu falo que o que eu faço, né? Eu falo que eu gosto de fazer amigos, né? E a gente, no BNI, a gente faz muito amigo, e aquela frase, é muito mais fácil o teu cliente virar o teu amigo do que o teu amigo muitas das vezes virar o teu cliente. Então essa ambiência nos transforma para chegar onde a gente chegou hoje. Então, obrigado pelo convite, o estar aqui é uma honra. Não, a sua visibilidade, o que você tem construído no BNI que fez estar aqui, porque a gente realmente quer reconhecer a vocês, empresários membros, que fazem mesmo e se dedicam. Mas antes de a gente falar de BNI, a gente fala de networking, me fala um pouquinho sobre a Math Growth. O que é? Math Growth. Hoje a gente vê por aí um excesso de informação. A minha empresa ela tem um conceito de marca. Sempre foi mestre em vendas, um treinamento que eu criei, um treinamento específico para quem quer descobrir habilidades técnicas de vendas. Porém, o mestre em vendas faz parte da Math Growth. A Math Growth é um significado e um conceito que significa mentalidade, evolução, vencedor. Porque o primeiro passo, e growth de crescimento, o primeiro passo para qualquer empresário, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que quer empreender ou mudar de vida é a mente. Se a gente não trabalhar nossas crenças, não mudar a nossa mentalidade, nós não iremos evoluir. E a letra E, de fato, é evolução. O mundo melhorou muito e geralmente quem deixou de evoluir foram as pessoas. Eu costumo até falar, se você já leu a página de um livro, você já sabe mais do que muita gente. Mas não é sobre saber mais do que alguém, é sobre saber o autoconhecimento de si mesmo. Então a letra E de evolução, mentalidade e evolução, e a letra V de vencedor. Ou seja, eu vou aprender com quem, Baioco? Eu vou aprender com quem já é vencedor, eu não aprendo com quem é derrotado. Então, eu trago esse conceito de mentalidade, evolução, vencedor e o growth de crescimento. Então, hoje a MEV, nós ajudamos empresários a estruturar o seu processo comercial, trazendo clareza de receita previsível, geração de receita previsível, que a maior dor do empresário, de fato, é os 2G, que é gestão de pessoas e gestão de vendas. Então, eu trazendo um processo claro, estruturado do processo comercial desse empresário, nós também aumentamos, consequentemente, o faturamento, e não é sobre faturamento, mas sim sobre o lucro. Então, primeiro eu arrumo a casa comercial para depois entender todo o diagnóstico, um anúncio, um tráfego pago, né, contratação, e aí
quando você tem a casa em ordem, organizada, você consegue crescer de forma estruturada e com clareza de onde você vai chegar. Então, a Mavi Growth é essa empresa que veio trazendo esse conceito, e quando você veste essa marca, você está trabalhando nesses 3 pilares: mentalidade, evolução e vencedor. Bem completo mesmo. E quais são os produtos que você tem lá? Legal, vamos falar da esteira do digital, né? Esse programa de aceleração empresarial é uma consultoria, nada mais é que eu vou na empresa, fico ali 2, 3 horas na empresa, estudo, faço uma viabilidade, tenho um plano de 90 dias, eu desafio o empresário a faturar 20% a 30% a mais em 90 dias, e falando dos produtos da Mavi Growth, né, com o Rafael Garcia, que eu sou o meu próprio produto dentro da minha empresa, dentro do mercado educacional, nós criamos ali toda a cadeia de produto, que é um e-book. Hoje eu tenho um e-book, As 7 Chaves de um Vendedor Extraordinário, né? Por contando a minha história, eu sempre fui vendedor a vida toda, então coloquei um pouco da minha vivência ali nesse e-book, que é um valor bem simbólico, R$ 47,90, às vezes como isca do digital. Nós temos produto também a partir de R$ 9,90, que é 50 títulos chamativos para você começar a gravar vídeos e gatilhos de vendas, né? Então eu tenho produto desde R$ 47,90 até 25, 30 mil reais. Depois disso, nós temos o livro físico, né, que é o Poder da Venda, o livro que é uma coautoria da qual eu realizo, e desse livro saiu os PDVs, que é as palestras, evento para empresário, o Poder da Venda, porque todo mundo quer aumentar o teu poder de compra. Sim. Todo mundo quer um carro melhor, todo mundo quer uma casa melhor, todo mundo quer ter poder de compra maior, e para isso você precisa aumentar o teu poder de venda. Então, nesse evento, nós trazemos empresários tanto para fazer o network, mas para aprender ali a fórmula do sucesso em vendas, descobrir algumas habilidades essenciais para ele faturar mais nos próximos 90 dias. Depois vem essa consultoria empresarial que eu falei. Dentro dessa consultoria empresarial, hoje sim eu tenho uma equipe de endomarketing, eu tenho uma equipe de marketing que atende o Rafael Garcia, e esse cliente às vezes precisando de um site, uma landing page, a minha equipe me atende, eu acabo gerando para os meus fornecedores, que é de fato a minha própria equipe, valor para eles, por isso que a gente gera muito valor. E depois eu tenho o produto principal, que é um produto para quem quer escalar e vender mentorias. Falando do empresário que tem uma história, né, tem um know-how e pega todo aquele conhecimento, nós criamos um produto chamado HRP, High Result Performance, ou seja, um alto desempenho de resultado, pegando toda a expertise dele e transformando em método para ele começar a vender ou escalar as suas mentorias. Mas eu posso dizer assim que, como eu faço amigos, se você precisar de qualquer coisa, eu vou te conectar com alguém. Se você precisar de crédito tributário, essas coisas, nós acabamos conectando pessoas, negócios, famílias, gerando valor para os nossos clientes. São as oportunidades. Você está entrando na casa do empresário, você vê, você identifica as necessidades dele, não necessariamente apenas somente em vendas, mas ele tem uma necessidade de uma análise tributária. Exatamente. Ou mesmo até questão de manutenção da empresa. Tudo você tem a capacidade, por você conhecer muitas pessoas, você acaba conseguindo. Perfeito. Aí entra o resultado do BNI. Eu vou indicar quem? Aqueles meus parceiros que estão 2, 3 anos convivendo todos os dias. Entendi. Mas o meu posicionamento hoje ajuda o empresário a estruturar um processo comercial, porque foi isso que eu passei em todas as empresas da qual eu fiz parte. Todas as empresas da qual eu fiz parte como CLT ou empreendi lá atrás, foi na parte comercial. Então, a minha especialidade são mais de... Eu estou com 31, são desde os 15, praticamente 15 anos trabalhando na área comercial, entendendo de pessoas, falando de pessoas, entendendo sobre um pouquinho com a tecnologia, como vem o marketing e vendas, a gente aprendeu muita coisa sobre isso. E às vezes é o básico bem feito, que o empresário esquece. Eu acho que é o mais importante, né? Antes de começar a inventar e inovar, você faz o básico, né, certinho. Conta pra gente, então, essa trajetória sua que você falou, né? Que você vem... Como é que você se tornou o Rafael Garcia que é hoje, né? Eu sempre falo assim, as pessoas, Rafa, com quem que você aprendeu as coisas, né? Primeiro pilar, eu falo que eu aprendi com as minhas dores. Né? Existem 2 tipos de pessoas. Por que elas não mudam? Primeiro, porque você não está inconformado com a dor que você está sentindo nesse exato momento. Você acaba gostando, né, de, minha vida tá boa, tá confortável, e chega uma hora que você não consegue quebrar essa crença limitante, ou você vai mudar pela ambição, pelo prazer, pelos sonhos, pelos objetivos de vida, né? Só que na minha vida, vou resumir bem rápido, desde os meus 13, 14 anos, eu comecei já a trabalhar muito cedo. Venho de família muito simples, a minha mãe, Valdirena, um beijo, mãe,
né? Costureira, meu pai é marceneiro, e a gente começou ali uma pequena confecção dentro de casa. Então a gente tinha a confecção de moda íntima, então desde meus 7, 8 anos eu já ajudava em casa e tinha aquele conceito de querer ajudar a família. Em resumo, com 14 anos, o meu primeiro trabalho, a gente sabe que trabalhar com família era um pouquinho complicado, eu já demiti meu pai e fui trabalhar de garçom. Então ali o garçom ele já tem que saber vender, ele tem que se posicionar, ele tem que ter a ginga, ele tem que ter a malícia, ele tem que ser rápido, ele tem que ser ágil. Então eu falo, tudo isso já começou nos meus 14 anos, porém, né, ganhava R$10 por dia, trabalhava à noite até meia-noite e meia, chegava cansado, tinha que estudar, e ainda tinha que ajudar na fábrica. Meu pai não deixou, não, vem, você tem que trabalhar. Eu já tinha 2 empregos com meu pai, né, e depois de garçom para ganhar meu dinheirinho, uma renda extra ali, graças a Deus, isso me formou muito, né, o homem que eu sou hoje, sou graças à minha educação rígida que a gente teve. E ali, logo em seguida, foi o meu primeiro emprego registrado como CLT, carteira assinada, metalúrgico. Eu fazia 4.000 pingos de solda por dia. Jesus. Nós soldávamos 600 a 800 peneiras. Eu fazia peneira de catar folha de piscina. Eu fiquei quase 2 anos ali, a resenha era muito legal, a ambiência era muito legal, né? Por mais que era um trabalho extremamente cansativo, né? Se eu continuasse lá hoje, eu ia ter uns caras de 40. Mas eu tomei a decisão, bastante, né? depois de sofrer um acidente. Eu até brinco que eu acertei 20 toneladas nesse dedo. Olha. Aqui. Eu não conto até 5 nessa mão, 4,75. E aí, eu virei palestrante, não só falta ser presidente. Achei que não ia casar por causa desse dedo. Perdeu pouco. Mas não perdi o movimento, graças a Deus, foi só a pontinha. Foi 20 toneladas, uma prensa de 20 toneladas ali. Peãozão, né? Tinha que tomar cuidado. Tomem cuidado com o que você faz, né? E logo em seguida, depois do acidente, entrou realmente a minha primeira mentoria de vendas. O meu segmento vendas foi do varejo. E o meu primeiro mentor foi vendedor de carne do baú, cara. Então, a gente foi treinado por ele e a gente entrou na loja de varejo de colchões. Então, nós já tínhamos que vender, às vezes, um high ticket, um produto de 4, 5, 6 mil, e aquela venda realmente mais de persuasão. Você não acorda hoje e fala, hoje eu vou comprar um colchão. Muitas das vezes você está passando em frente de uma loja e fala, nossa, eu preciso trocar meu colchão, deixa eu dar uma olhada. E muitas das vezes ali você saía com o pedido anotado. Fiquei em uma experiência de quase 2 anos, aprendi muita coisa, né? E aí eu comecei a entender que eu gostava de ser empresário, eu tinha esse feeling empreendedor, eu sempre gostei de trabalhar na CLT porque eu ganhava assim muito bem, porque eu dava o meu máximo, mas nesse período a fábrica que nós tínhamos do meu pai, da minha mãe, a gente cresceu, chegamos a ter modelo consignado, sacoleiras, né? Chegamos a atender cidades da região, Franca, né, Barretos, Barrinha, toda a região a gente atendia, e a gente começou daquele jeitão, né, muito simples, sem conhecimento algum, sempre tentando e acertando, e na minha cabeça eu ia ser futuro sócio do meu pai, ser a sucessão. Estava crescendo, mas chegou o momento que começou a decrescer. Né? Eu sempre falo, administrar uma empresa com dinheiro já é desafiador. Né? Eu não gosto da palavra difícil, porque difícil é o que a gente não aprende, mas era muito desafiador, e meu pai passou umas turbulências na empresa que ele tomou a decisão de fechar, porque muita inadimplência, capital de giro baixo, e aí eu entrei na faculdade já fazendo engenharia de produção. Então hoje a engenharia de produção me ajudou a ser esse cara chato na parte de organização de processo. E por que muita empresa tem problema? Porque elas não organizam os seus processos. Até tem processo, mas não está claro e transparente com a liderança organizacional. Resumindo, então, eu fui assumir a empresa junto com o meu pai, ele realmente tirou o pé e eu falei, eu assumo a empresa. E a minha primeira experiência como empresário, quando eu assumi a empresa, a primeira coisa que eu fiz, contratar mais uma mentoria, contratar mais uma consultoria, porque, gente, o empresário, ele tem que ter a humildade para falar, cara, eu preciso de ajuda. Essa arrogância, esse orgulho, essa prepotência derruba todo o empresário. E aí ele se frustra, ele acha que sabe tudo. A pior coisa do ser humano é aquele cara que acha que sabe tudo. E a melhor coisa do ser humano é aquele que tem um coração aberto para o aprendizado. Eu sempre falo, o bom vendedor é aquele que está com o coração aberto para aprender. E o pior vendedor é aquele que acha que sabe tudo. Isso serve para nós empresários. Sim. E chamei o Sebrae, porque eu também não tinha condição financeira, mas a gente queria fazer um diagnóstico. Eu estava fazendo a faculdade no 3º ano, meu TCC era análise de lucratividade empresarial, porque a empresa vive de lucro, meu irmão. Não adianta eu vender, faturar e não ter lucro. E o TCC fez com que nós fizéssemos um diagnóstico,
foi... como chama o nome do cara, gente? Termômetro de Canitz, quem sabe aí, Canitz. Então, tem previsibilidade de a longo prazo. E, ao mesmo tempo, eu chamei o meu professor Cristiano, que foi um cara que mudou a percepção sobre o processo de organização. Começamos a mapear costura, linha, tudo, aquilo outro. Resumindo, a nossa empresa não ia dar conta. Realmente, a saúde financeira da empresa já estava na UTI. E aí vem aquele bom crédito do banco, peguei o empréstimo no banco, essa é a minha história, eu sempre repito ela, sempre vou contar isso mudou praticamente o meu pensamento, porque até então, Baioco, eu não imaginava que eu ia dar treinamento ou palestra, muitas das vezes é aquela coisa, estuda, arruma um bom emprego, vai trabalhar, e tá tudo bem, né? Mas eu falo que as oportunidades vão chegando, você tem que estar preparado para elas. E aí a coisa azedou. Eu não consegui pagar o empréstimo, tive que demitir em massa e, graças a Deus, honrar mãe e pai de família, né? Graças a Deus, a gente sempre teve zelo com o nosso nome, reputação, né? Garcia, né? Acho que todo Garcia é um pouco empresário, empreendedor, então eu sempre zelei pelo nome, porque meu pai veio do ramo do empreendedorismo, meu pai teve marcenaria, minha mãe, né? Junto ali com a nossa família, mas enfim, para finalizar, eu fiquei devendo 375 mil reais, com 23 para 24 anos. Fazendo faculdade, e aí a minha vida começou. Ou você realmente chora, ou você realmente vende lenço. E aí eu entrei de cabeça. Pô, quem são as pessoas que quebraram, que assumiram uma posição maior de uma empresa? Lembro-se muito de Geraldo Rufino, então um cara que eu tenho um carinho enorme, né, que catava latinha. Depois eu conheci o Paulo Vieira, né, os mentores do Paulo Vieira, conheci ali a Febracis, e aí veio o autoconhecimento. Quando você entra de cabeça no autoconhecimento, e Albert Einstein fala, né, com uma mente que se expande não volta ao seu estado original, e ali de fato eu assumi o poder da autorresponsabilidade e tomei uma decisão, tem que arrumar minha vida até os 30. Posso dizer que eu arrumei, agora tem que arrumar dos 30 aos 40, né? E dessa jornada toda, entrei de cabeça no autoconhecimento, de inteligência emocional, de liderança organizacional. Nesse período, eu acabei voltando para a CLT, nessa fase, né? Fui representante de algumas marcas, mas uma outra empresa que marcou novamente foi a empresa do colchão. Inclusive, tem aqui na cidade, que é o seu Luiz, do Grupo Bom Sono, né, um cara que foi um dos mentores de negócios para mim, que eu posso elogiar e zelar por ele, e ali eu acabei me tornando supervisor de loja, cuidando ali de mais de 18, 19 lojas, fiquei quase 4 anos na empresa, cuidávamos ali de 42 vendedores, e a minha veia empreendedora nunca parou, né? Sempre uma palestra, sempre um treinamento, e aí nasceu a imersão mestre em vendas exatamente quando eu cuidava da equipe comercial. E quando você está na CLT com uma certa remuneração, você entra numa zona de conforto. E aí, num certo domingo, eu tô lá, ganhando bem, viajando, trabalhando, li o livro do Jeromel, Bilionários. E ele fala que bilionários têm esse hábito. Eu falei, gente, eu tô muito vagabundo. Eu preciso criar um negócio, eu preciso criar um treinamento, eu preciso criar um infoproduto que precisa ir pro digital. Porque assim, né, gente, quem tem dois tem um. Exato. Quem tem um não tem nenhum. Vale muito mais, né, um passarinho na mão do que dois voando também. E aquela coisa, nasceu a imersão mestre em vendas, nasceu o treinamento em vendas, que aí veio de Thiago Reis, Thiago Conser, comecei a comer livro, comecei a estudar tudo que você imaginar, né? E aí logo em seguida chegou o momento da gente agradecer a empresa, falar, até aqui foi onde eu consegui deixar um bom caminho, e aí foi onde eu me tornei sócio-diretor de uma agência de marketing lá em Ribeirão, né? Fizemos um bom trabalho lá, foi o meu primeiro cliente, pode-se dizer, de consultoria, pela nossa experiência de marketing. Então ali nós saímos de 4 colaboradores, chegamos a ter 15 colaboradores, saímos de faturamento de X para 3, 4X, de 6 dígitos no mês. Foi onde eu comecei a minha cadeira do BNI também. E praticamente em agosto, né, são ciclos da nossa vida, né? E eu foquei, e sempre fazendo treinamento e consultoria paralelo nas empresas. 8ª turma, já formei, são mais de 17 palestras que eu já rodei na cidade, e Deus nos agraciou realmente de falar, agora chegou a tua vez, agora você vai focar 100% na tua empresa. Em agosto vai dar praticamente 1 ano que nós estamos com a Mev Growth, e um crescimento absurdo, são mais de 84 clientes atendidos nesse período de praticamente 1 ano e meio, né? São mais de 5 mil vidas impactadas,
E quando eu olho lá atrás, eu vejo, né, a família que a gente criou hoje, pai do Davi, né, a minha esposa Larissa, a gente olha para trás a casa que Deus nos deu, o carro que Deus nos deu, eu falo assim, cara, eu tenho muito sucesso. Eu sou um cara muito abençoado, porque sucesso não é, a quantidade de dinheiro que a gente ganha. A Michelle Obama fala isso, mas é a diferença que você faz na vida de alguém. Né? Estávamos no BNI e alguns mentorados meus, algumas pessoas, a gente vê a transformação nitidamente dessa evolução, porque é muito personalizado também a mentoria, tanto na parte comercial, mas se eu não trabalhar primeiro a mentalidade, não entender que ele tem que evoluir e buscar com quem já é vencedor, não adianta eu ir lá e dar um treinamento comercial. Você né? falou que você começou quando você estava lá, né, no seu último ciclo na loja de colchões, né, você estudou muito, mas você também somou sua experiência. Com certeza. Né? Então, toda a tua experiência que você teve com a empresa a sua empresa é do seu pai, Sim. né? A empresa de vocês, o insucesso que leva sempre a você ver as possibilidades de melhoria. Então, eu estava, inclusive, vendo um corte e o empresário falou assim, não, eu quebrei 7 vezes. Aí o cara falou, 7? Ele falou, a primeira vez eu quebrei porque eu misturava a pessoa física com a pessoa jurídica. Sim. Eu pagava as minhas contas na pessoa jurídica e tal. Aí eu quebrei, claro. Aí na segunda, eu já não cometi mais o erro, mas eu cometi um outro erro que eu quebrei. Eu falei, agora essa aqui eu não erro mais. Porque eu já acertei, eu já aprendi com os outros. Né? O nosso melhor professor sempre vai ser o nosso último erro. Só que toma cuidado para você não errar 10, 15 vezes. Né? A gente errou uma, já tá bom, aprende com o segundo, mas é natural a nossa jornada. Né? E desse resumão que eu contei, né, eu olho para trás assim, eu falo, caramba, né, onde eu posso chegar daqui 10 anos? Né? Que a meta realmente dá até os 30, de me sentir realizado. E agora, ir no Brasil afora, dei até palestra fora do Brasil, uma empresa do Paraguai lá me chamou, uma empresa que fatura mais de 1 milhão por dia. Caramba, nós começamos a ter demanda e ali a gente começou a escalar e estruturar método. Eu falo que nós temos método e eu falo sempre as mesmas coisas durante 5 anos. Você sempre vai me repetir, falar sempre as mesmas coisas com essências diferentes, às vezes com formas diferentes, mas com uma única objetividade para trazer resultado de fato para o empresário e principalmente essa ambiência para ele. Né? O Flávio Augusto fala, se eu não tiver 3 coisas, que é ambição, técnica de venda e gestão das emoções, o cara não serve para ser vendedor nem ser empresário. Porque quando a gente fala, olha para trás, a gente vê uma geração que está crescendo que acha que a vida é muito fácil, acha que ganhar dinheiro é muito fácil. E até concordo, ganhar dinheiro é fácil. Se eu te dar uma enxada agora para você carpir um terreno, você vai lá e ganha 50, vende uma água, vai não sei mais. Ganhar dinheiro é fácil. Agora eu quero ver você fazer dinheiro, acumular dinheiro e multiplicar o dinheiro. Aí que entra o desafio que separa o amador do profissional. Então, e tudo é vendas. A minha função é fazer você vender mais e te trazer esses segredos que a gente ensina nos empresários. Você traz esse conhecimento, né? Eu lembro quando eu assumi a direção executiva, uma das primeiras informações que chegou para mim foi exatamente essa. O Rafael está mudando a especialidade, que a gente fala, né? E sabe qual foi a minha resposta? A minha resposta para eles foi, mas não era ainda? Porque é o que a gente mais via, né? Então, eu mais via era sobre vendas. Tanto que eu cheguei e falei, mas é óbvio que tá ok, porque é o que ele mais fala, sempre foi o meu posicionamento, né? Então, é o Rafael que entrou na agência, não a agência era do Rafael. Aí eu falei, não, é o Rafael, é o que ele fala, né? E eu acompanho, eu vejo, você sempre está falando sobre isso, e é realmente, você acabou de falar, e no final você falou, método. É método. Então, você identificou um método, você desenvolve aquele método, e com o método desenvolvido você pode fazer a escalada que você precisa fazer. Exatamente. Né? E-books, cursos online, imersões, e aí você realmente consegue propagar e crescer cada vez mais. Né? E aí, bom, é claro que não adianta você ser o especialista, ter o método que seja, se você não consegue propagar isso. Né? E aí, obviamente, que a gente está falando de conexões, relacionamentos, né? E para você hoje, né, essa questão de relacionamento, networking, né, como um todo, né? O que é para você isso dentro da sua empresa? Né? Como é que você usa essa ferramenta para você?
Boa. O Peter Drucker fala o seguinte, Baio, que você só mensura aquilo que controla, né? Você só controla aquilo que mensura. E eu sou um cara de número. Eu sou um cara que, se você me perguntar do meu faturamento, quanto que representou eventos, quanto que representou BNI, quanto que representou indicação, quanto que representou a parte de outbound, a parte de prospecção ativa, a parte de leads que chegam, eu te dou. E é isso que o empresário não tem. Essa gestão de vendas, ela é tão importante quanto vendas. Porém, a gente está falando de repertório. Quando a gente chega, o cara que acabou de montar a tua empresa, ele ainda não tem o repertório, ele não tem uma ambiência, ele entrou no final da fila. Só que se ele tiver essa ansiedade já por querer vender, por não querer cria-se relacionamento e não cria-se metas. O primeiro passo é doa-se, seja interessante, não interesseiro, e respeite o processo. Não tem como fazer as coisas querendo pular as etapas. Lógico, se você quer ir mais rápido, se você tem uma verba, tem um investimento, invista primeiro no teu conhecimento e vai para o digital. Mas não adianta, você já tentou vender produto ruim? Não tem como vender produto ruim. Até existe, porque aí é a percepção, mas não faz sentido. Você pega um ou outro só. Não faz sentido o empresário que monta uma empresa querer viver o mundo dele. Não faz sentido no mundo que a gente vive hoje, se eu não obter parcerias, não entender que o jogo não é o da concorrência, mas assim eu sei que fala, né? Não somos concorrentes, mas sim complementares, né? E quando às vezes entra uma cadeira de treinamento de liderança, treinamento de autoconhecimento, cara, é bom porque o meu produto é diferente dele. As pessoas podem copiar até a tua empresa, mas jamais vão copiar a tua história. E eu falo o seguinte, não existe melhor técnica de vendas que o poder da sua história. Então, o relacionamento para o meu modelo de negócio, para mim, é a melhor forma de eu vender. Porque o meu melhor vendedor sempre vai ser meu cliente. Até posso fazer tráfego, geração, mas eu tenho que ter a jornada da consciência. Topo do funil, meio do funil e fundo do funil. Por isso que o empresário tem que pôr a cara, às vezes, no digital. Por isso que, às vezes, o conhecimento que esse empresário tem, que aí eu falando da mentoria HRP, cara, você tem 1.200 funcionários, olha a tua história, olha o tudo que você já construiu, olha o tanto de empresário de pau que tá por aí que não tem o que você tem. Passou da hora de você meter a tua cara na internet, colocar o teu rostinho na internet e falar para empresário que está começando agora. Porque senão ele vai cair num excesso de informação e vai falar, esses negócios não funcionam, esses cursos não funcionam. Então, para você que me assiste, que é empresário, que deseja criar e estruturar uma mentoria que já tem história e resultado, nós precisamos de você. Nós precisamos de você no nosso grupo, nós precisamos de bons empresários com história para fortalecer ainda mais o movimento BNI que existe e fora os nossos eventos que nós fazemos na região da cidade e quem sabe no Brasil todo, né? Então, relacionamento é tudo. Relacionamento é tudo, né? E aí, a gente fala, né, que o relacionamento, ele também não é uma via rápida, né? Jamais. Ele leva um certo tempo. É semente. Relacionamento é semente. E aí, quando a gente fala de venda, se acha que a venda tem que ser, às vezes, até rápida. Como é que você balanceia essa questão do networking, que é uma construção que leva um certo tempo, tem um certo processo para ser, e a necessidade da venda? Boa pergunta, excelente pergunta. Oferta e demanda. Vou dar um exemplo do próprio BNI. Toda quarta-feira nós temos os convidados. E lá foi um convidado, que inclusive chama Rafael, que é consultor de supermercado. E aí o trabalho que eu faço atende esse cara. E ele já estava com uma dor muito rápida. E aí nos conectamos, marcamos uma reunião. Eu não fui lá, fiz amizade primeiro. Não, tem o Hunter, tem o Farmer, é normal. Só que você tem que tomar muito cuidado de só Farmer. Tá, vai nessa, achando que você só planta. Se você não caçar, você vai ficar com fome. Mas juntou a fome e a vontade de comer, juntou a necessidade, que é a oferta e demanda, marcamos, cara, eu tô precisando urgente do seu trabalho. Na outra semana eu já tinha feito um obrigado por negócio fechado com quem trouxe o convidado. E está comigo até hoje. Agora, uma venda mais trabalhada, uma venda consultiva, eu posso dar outro exemplo de um membro. Por que eu falo do BNI? Porque é o meu maior ecossistema de indicações ali.
os meus eventos, os almoços, são onde eu junto os meus clientes, Uhum. mas a maior fonte de receita rápida, de geração rápida, é do BNI. Só que vamos lá, não é 1 mês, 2 meses, nem 3 meses. Fazem 2 anos que eu tô lá atrás de um objetivo. Eu sempre entrei com o objetivo de gerar para o meu grupo mais de 1 milhão e patrocinar no mínimo 6 pessoas. E era para ter mais, porque esses empresários ainda não entenderam a consciência. E aí cheguei, teve um membro lá que está lá há 2, 3 meses, que eu fiz a nossa reunião com ela ontem. E gerei 12 referências para ela. A menina está me agradecendo até hoje. Então, quando a gente entende de oferta e demanda, são casos e casos. Isso aí. Agora, se você sempre for com a intenção em grupo de network para entregar cartão, a gente fala que o BNI não é o teu lugar. Agora, se você é um cara que gosta de metodologia, quer arrumar disciplina para organizar, o BNI ele organiza a vida do empresário. O BNI, pelo menos eu consigo fazer isso, a rotina milionária que a gente fala, né? Você consegue se organizar. E só não tem ROI aquele que não aplica a metodologia. Sim. Porque o investimento é muito baixo para entrar no BNI. Então, primeiro você cria-se esse relacionamento, você entende a oferta e demanda, vai ter pessoas que vão precisar urgente do teu trabalho, mas ali você vai cultivando, vai plantando e vai chegar um momento que essa pessoa, nossa, eu preciso falar com esse cara. Vai muito do teu pitch ali também do Exato. dia, né? Você falou um negócio que é verdade, né? Se você não caçar, você vai passar fome. E aí, por isso que a gente sempre fala que o BNI, a própria ferramenta network como um todo, né? Network como geral. Como geral, mas é no BNI, mas como uma estrutura que tem. Né? Há 40 anos. Há 40 anos já, Só né? isso. Só, né? Ela é uma ferramenta. Exato. Ela não é exclusiva. Ferramenta. Né? Então, eu falo que você precisa, assim, continuar prospectando, continuar fazendo o seu processo de venda, procurar uma estrutura de vendas melhor. Então, contrata o Rafael para estruturar, né, Rafa, o processo. Mas você também precisa ter um processo que você vai te dar uma continuidade futura. Porque senão também você vai ficar só caçando. Você cansa. Né? E começa a ficar custoso para você começar a aumentar. Cansativo. Exato. Então, é um jogo. É um equilíbrio. É um jogo que você faz ao mesmo tempo, né? Exatamente para equilibrar. É óbvio que conforme você vai crescendo e desenvolvendo melhor o seu networking, a sua necessidade de caçar reduz. Porque não é porque você deixa de abater a gazela, né? Um focinho, né? Você deixa de ter que ir até ela. Ela começa a vir até você. Então, as oportunidades, os negócios passam a vir até você. Só que não adianta nada você entrar aqui hoje, achar que ela vai passar a via para você e às vezes você não preparou. O caçar não está nem, às vezes, relacionado em querer vender, mas em caçar, em estar em movimento. Sim, sempre fazendo alguma coisa. Estar sempre em movimento. A pessoa ela só quer a presa velha na boca, mas ela não está disposta a ficar debaixo do sol, né? E ficar... Não, ela vai sentar lá, que é toda quarta-feira, 7 horas lá, e ela acha que não precisa visitar um outro grupo, acha que não precisa realmente sair da toca da casa. Entenda isso, que o caçar nem é sempre sair vendendo. E aí aquela frase, né? O sol nasceu para todo mundo. O sol nasce para todo mundo, mas só vai ter sombra quem está disposto a levantar, plantar para ter a sombra fresca, né? Então, é sobre isso. Em algum momento, se você imaginar, essa sua analogia foi excelente. Você só vai ter realmente a sombra se você plantar e cultivar a árvore. Ela não vai nascer de um dia para a noite. O BNI é cultivo. É o cultivo. Então, é exatamente isso. Você falou, é um balanço, né? Realmente é você conseguir ter os dois processos rodando ao mesmo tempo, para que lá no futuro, e aí esse futuro não é daqui a 20 anos, pode ser daqui a 6 meses, vai depender de como você faz esse processo. Ele te tira a necessidade de você ter que ficar indo atrás. Exato. Não é que vai te zerar, você vai continuar. Como eu tenho a corretora de seguros, eu ainda vou atrás. Com certeza. Só que a minha necessidade de prospecção é muito menor do que era quando eu abri a corretora, que eu saía na rua. Eu passava e falava assim, hoje eu vou trabalhar, tinha saído naquela época uma cobertura nova para o empresarial, que era para o pet shop. Então era uma cobertura que protegia o banho e tosa. Não tinha assim a divulgação. Eu falei, cara, vou trabalhar o banho e tosa. E eu não estava no BNI. O que eu fiz? Eu entrava no Google, banho e tosa, jogava no Google Maps, traçava a rota, falava, vou visitar esse. Ia. Cara, eu estava indo no caminho. Eu tinha visto um pet shop que não estava, eu parava, ia lá, batia na porta. Hoje,
vem. Só que levou tempo. Porém, você tem essa consciência. Sim. É a famosa frase, você não precisa ir atrás das borboletas. É só fazer um belo jardim. Um belo jardim. Mas não significa que você não tem que caçar a borboleta. E sabe qual que é a maior dor do empresário que eu vejo? Não. Sabe qual que é o maior desafio que eu vejo do empresário? Ele só espera vem a nós. Né? Ele só espera o lead. A equipe só vende se tiver lead. Na verdade, eles não vendem, só sofrem vendas. É orçamenteiros. O que eu mais vejo é vendedores orçamenteiros. E a culpa, sabe de quem que é? Do empresário que contratou, que não confere, que às vezes não faz o seu próprio cliente oculto dentro da sua própria empresa para ver como é que está o atendimento desse time. Cliente oculto é aquele que liga para testar. O que acontece? Rafa, vem cá, me ajuda, vê como é que tá a minha empresa. Beleza, eu vou aí. E aí eu tenho aquele lead que tá parado há 3 meses. Tô à disposição, viu? E fica lá à disposição 3, 4 meses. Então o empresário esqueceu, muitas das vezes, que a prospecção, igual você citou aí, da lista amarela, o PAP, eles não fazem. Eles só querem o lead. E aí eu falo, às vezes você não precisa também ir atrás de um monte, não. Você já tem base, você já tem clientes que você vendeu há 2, 3 anos atrás. Cadê? E aí a gente começa todo o planejamento de reverter essa situação. Porque é uma frase que eu ouvi, inclusive de um membro do BNI, servir bem para continuar servindo sempre. E aí Excelente. Nós estamos falando de LTV. Você não precisa vender mais, você precisa continuar vendendo bem e às vezes aumentar um pouquinho o seu ticket, oferta e demanda. Então, a dor do empresário, ela é muito simples de resolver. Só que ele não tem o tempo de ficar cuidando disso, porque é finanças, é logística, é marketing, é isso. E cadê o cara que vai olhar para o negócio dele de forma diferente? É aí onde o Rafael Garcia aparece, que isso toma-se um tempo. Nós desenhamos todo o mapeamento através de um Mind Master, traz a clareza e falou, tá aqui. Agora nós treinamos a parte de abordagem, atendimento, CRM, até automação eu estou colocando para alguns produtos. E aí depois a gente vem no gerenciamento disso. Fechou 100 mil, da onde que veio 100 mil? Qual que é a melhor estratégia? Aquela que você mensura. Muitas das vezes numa venda consultiva não faz sentido. Mas na outra venda aqui, realmente a gente precisa gerar mais receita, gerar mais demanda. E aí a gente começa a destrinchar avaliação, Google, destrinchar depoimento, PDF de oferta, validação, entrega. E aí o cara fala assim, caramba, eu tinha tudo isso e não sabia. Então, é só eu falo, comenta aí, segue aí o meu trabalho que você vai ver que a gente realmente entrega muito resultado. Nossa. Graças a Deus. É o que você falou, hoje eu não preciso correr tanto atrás, o nome vem, só que não significa que eu não vou deixar de caçar borboletas. O anúncio não pode parar, ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. E o poder do digital, dependendo do seu segmento, principalmente do meu, que é o mercado educacional, ele é extremamente escalável e imensurável. Sim. Quando a gente realmente tem um investimento pesado em mídias. Você não pode deixar de investir nos dois. Jamais. Não é só porque você fez um que você vai fazer o outro, faz o outro, não faz o um. Não é isso, né? Uhum. Você falou um ponto... Quarta-feira eu estive lá no Pacífico, sim, lá, né, visitando vocês. E aí o Beto, que é o presidente, fez aquela apresentação dos resultados lá da pesquisa. E no final ele estava falando sobre o cálculo, né, do sucesso, né, que a gente tem. E aí eu até apontei exatamente isso que você falou, né? Muitas vezes, que é o ponto que você falou de elevar o seu ticket, né? Muitas vezes o empresário ele também está... Ele conhece o processo de venda, o método de venda dele, só que o produto que ele está vendendo não é viável. Acontece muito. Né? Ele não consegue ter uma esteira de produto. Ele pode ter o produto de entrada, mas muitas das vezes eles querem fazer um upsell. E é posicionamento, tá? É posicionamento. Posso dar um exemplo de um cliente recente, nosso, inclusive, de Cama Box. Eu falei, enquanto você estiver nesse bairro, nesse lugar, nesse modelo, querendo vender para o Brasil todo, e não estar onde estão as lojas, onde estão as avenidas, onde está o fluxo, você nunca vai escalar. Ou você toma uma tendência de posicionar a tua empresa de como você quer ser percebido. E aí eu continuo fazendo esse trabalho online dentro da loja, mas ao mesmo tempo eu estou pegando aquela fatia do tráfego de pessoas que estão passando em frente da tua loja. Porque você não pode ser percebido como uma loja, né, de lojinha de fábrica de fundo de quintal. Você tem que ser percebido como uma loja que vende experiências e fazer com que os seus concorrentes, que entra a estratégia de diferenciação,
Por que você tem que ser diferente dos outros? Você vai fazer um box comum ou você vai fazer um box colorido com LED? Para o seu cliente olhar e falar, nossa, eu vou lá comprar porque é diferenciado o box, a parte de colchão, né? E aí, o que você vai fazer para os seus clientes começarem a te copiarem? Essa é a visão que o empresário tem que ter. Que aí ele sai da manada, se diferencia e aí ele é exclusivo. Aí quando ele é exclusivo, ele é o primeiro da fila. Depois vai vir pessoas que vão copiar. Como eu tenho um cliente também, que é a única pessoa do Brasil que extrai a borracha do óleo. Você precisa conhecer esse cara. Ele é a única pessoa do Brasil que extrai exatamente a separação do óleo da borracha. E tem como os clientes Pirelli, Bridgestone. O cara é incrível. Pensa num cara fantástico. E para esse cara, aí eu posso até ser bem sincero para a gente quem assiste, muitas vezes o BNI não funciona para ele. Porque ele vai trabalhar com empresas que entram só relacionamento e network. Mas ali ele já comprou de vários membros do BNI que eu referenciei ele. Isso é muito legal, porque os meus clientes compram desses clientes e às vezes o BNI para ele não faz sentido, mas eu conectando meus amigos do BNI com ele fala, cara, esse grupo é muito bom, vou indicar meus outros amigos. Para o meu negócio realmente não funciona, que às vezes a gente sabe, vou pôr um usineiro lá, o cara vai até entrar, mas não vai ficar, a gente sabe disso. Para quem que é e para quem que não é. Né? Este modelo que nós estamos inseridos, para alguns empresários não, mas você sabe, eu vou te falar que o BNI tem outro modelo. Me conta. É um modelo exatamente para high tickets, porque até mesmo o networking feito por pessoal de high ticket, de faturamento de altíssimo valor, é diferente. Ele não vai estar toda semana se encontrando, é outro ponto. Então também já tem isso, já não está na minha mão. Né? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil já. Quando que eu entro? Porque hoje, graças a Deus, né, Deus tem abençoado, eu tenho empresas e clientes que têm faturamento de 7 dígitos. Os caras são muito grandes, que quantas vezes eu já cobro rápido para mim, não funciona. Cara, tudo bem, então se nós vamos ter um desse... Tem. Eu vou pegar os dados certinhos, eu te passo, porque é bem recente, tá? É legal. É bem recente, eu fiquei sabendo também há pouco tempo. Não que eu tenha muito tempo de diretor executivo, mas é bom para isso. É bom para isso, exatamente. Porque a gente observa, a gente tem que ser bem sincero, né? Os modelos, eles têm realmente um público-alvo, não dá para você encaixar em tudo quanto é lugar. E aí, o método ele tem que estar bem orientado. Então, a gente começou a observar isso. E o próprio BNI, como um todo, e aí falando BNI mundial, começou a observar isso também. Então, eles começaram a identificar. A gente já vinha conversando isso logo que eu entrei, né? E tem os grupos, né, hoje no Brasil, né, como o Class Club, Giants, alguns conselheiros que é média de faturamento, senão você não entra. E vai ser desse lado. Tem que ser desse jeito. E vai ser desse jeito. E é desse jeito também, porque senão a pessoa o cara não tem esse faturamento, ele vai estar com a gente aqui, que é um faturamento menor, é o dia a dia diferente normal. Agora, quem tem um faturamento muito alto, de 1 milhão por mês, ele tem outros focos e tem outras conexões. Exato. O seu cliente que extrai, né, o óleo e a borracha, ele tem uma necessidade de estar com outras pessoas de outro nível. Vamos ser bem sérios. Então, é necessário mesmo. E você, empresário que está começando, você tem que pensar lá na frente também. Você tem que jogar o jogo grande, você tem que começar a pescar marlin, tem que começar a pescar tubarão. E o que a gente quer é que você cresça para você sair do BNI e entrar nesse. Eu já tô dentro. Eu quero. Por quê? Porque, inclusive, até mesmo para dar uma visão, assim, cara, você não precisa sair do BNI quando você realmente crescer. Não, você vai para uma outra estrutura, você vai para um outro foco. Um grupo seleto. Um grupo seleto. Não tem muitos, começou agora há pouco tempo, mas eu sei que tem, eu vou levantar, vou te passar. Pode passar. Vou te passar essa informação. Eu tenho esses clientes para passar também. E o empresário tem que andar com o empresário. Empresário anda com empresário, ambiente que transforma, e aí fica fácil, parece, né? E é gostoso, é saudável, a gente joga bola, vai pescar, né? Tem uns que jogam beach tennis, e aí se a gente vai fazendo uma ambiência tão saudável, e aí depois junta as esposas, cria uma familiaridade tão grande, e aí entra, você tem cliente pelo resto da sua vida. E qual que é o caminho do sucesso? Qual o segredo? É esse. O segredo é esse, só que se você não ficar com essa visão clara do teu crescimento, eu falo que pessoas sentadas não deixam pegadas. Né? Não adianta eu querer chegar no topo da montanha, né, se eu não for feliz na escalada e nem ter a visão dessa montanha. Porque cada um vai ter a visão da montanha que subir.
E aí quando você entende que é sobre com quem você vai chegar lá e você criar isso a médio e longo prazo e trabalhar com certeza a tua ética, o teu caráter, gente, não tem como dar errado. É questão de tempo. E não desista daquilo que você nasceu para fazer. Quando eu criei essa marca, eu falei, cara, isso aqui realmente é um propósito. Isso aqui eu vou levar pro resto da vida. Faça sol, faça chuva, não importa em quanto tempo, mas eu sei onde eu vou chegar. E quando você sabe onde você vai chegar, quando você tem essa visão clara de futuro, sei lá, parece que as coisas, Deus te olha diferente e fala, agora eu vou abençoar. Uhum. E quando você tem uma intencionalidade por trás e a intenção é boa, não tem como Deus não abençoar. Mas respeite o teu processo e cuidado com essa ansiedade por escala, né? Primeiro passo, cuida da família. Primeiro passo, cuida da sua saúde, além de tudo, a saúde, né? Não tô falando pra você ser um cara fitness, correr, mas cuida da sua saúde. Depois, foca na tua família, porque é por quê e por quem. Hoje eu posso falar que eu sou pai, né? Casado, ou já junto há 8 anos, casado há 5 anos. E no final, sempre vai ser por eles. E aquela pergunta, se acabasse todo o dinheiro do mundo e eu tendo a minha família e um cantinho, a graça te basta, né? Então, a saúde sempre tem que cuidar, porque se eu não tenho saúde, eu não cuido da família. Depois eu vou cuidar da família, pensando de deixar o pão de cada dia, ser grato e agradecer por você estar respirando e ter uma esposa que te ama, um filho que corre para abraçar nos teus braços, e depois a tua empresa. Porque quando você faz a saúde e a família, você está criando um CPF muito forte, enraizado, que pode vir qualquer vento que não derruba. E empresa, gente, é questão do que a gente falou tudo aqui, ambiência, network, relacionamento. Diga com quem tu andas, no mundo dos negócios, essa frase. Diga com quem tu andas, que eu direi o quanto você ganha. Você falou de ambiência e meu pai trouxe uma história que me demonstra isso realmente muito importante. Meu pai é militar da aeronáutica, piloto da aeronáutica, e ele falou assim que antigamente lá na AFA, na academia, que fica aqui em Pirassununga, o dormitório dos alunos ficava longe da pista de pouso. Uhum. E aí eles decidiram construir os dormitórios dos alunos do lado da pista de pouso. Uhum. E aí qual que é o motivo? Porque o piloto precisa cheirar o querosene. Boa. Ele tem que ficar ouvindo o motor o tempo todo. E do lado da pista de pouso é onde está pousando e decolando os aviões, né? Eram os P-47, né? Uhum. Então eles estão sentindo o cheiro, eles estão ouvindo, então eles estão na ambiência. Exato. E aí eles sonham em serem pilotos, eles se dedicam cada vez mais. E quando eles fizeram isso, eles sentiram uma melhoria na dedicação, na qualidade, na dedicação, no estudo, sabe, dos aspirantes, né, que chamam de aspirantes, simplesmente colocando eles na ambiência que eles precisavam estar. E você falou exatamente isso. O empresário ele tem que estar na ambiência que o empresário tem que estar. Ele tem que estar com outros empresários, ele tem que estar se relacionando, ele tem que estar aprendendo, ele vai ouvir história, ele vai ver, né, a história do outro, e aquilo vai somando e vai ajudando ele para que ele também tenha essa vontade de crescer. Perfeito. Né? E errar menos, né? Errar menos. Ele vai ouvir a história dos outros, né? Ele vai errar menos e às vezes ele vai... Porque é aquela coisa, você não precisa ter dinheiro, meu amigo. Só precisa saber quem tem dinheiro e quem tem uma boa história e quem acredita em você. É questão de tempo, né? E aí essa ambiência, ela tem que estar muito ligado com a visão de futuro. Quando eu ia apresentar um PDF de oferta para você, no caso, Rafa, me fala como que funciona a tua empresa. Eu explicava o conceito, depois eu colocava uma fachada da foto do meu escritório. Seu Baioco, se você fechar comigo até o final dessa apresentação, você vai estar de fato, né? A venda sempre acontece no final. A venda sempre acontece, né, no futuro. Então, senhor Baioco, se você estiver fechando comigo no final da minha apresentação, se assim fizer sentido, você vai estar ajudando a realizar o meu sonho, que é a construção do meu escritório, que é esse projeto que eu estou mostrando aqui para você, e a gente começava ali toda a apresentação da minha empresa. Dia 7 de dezembro de 2023, eu postei a foto desse escritório com a logo na parede preta, quem vê o meu Instagram já sabe. No dia 25 de abril desse ano, realizei as coisas. E foi uma coisa tão louca, na hora que eu comecei a pilotar, eu falei, cara,
como é importante a validação de um futuro, de viver do fruto que sai da sua boca. Então, se o empresário não ter realmente essa ambiência com a visão clara e está em movimento, ele não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você tem a certeza disso, o mundo são dos que executam, o mundo são dos que fazem, e você vai sentar em cadeiras que você jamais imaginou, e daqui para frente, e traz uma força tão grande que você fala assim, pode vir o que for, vai ter os altos e baixos, vai ter ruim, vai ter essa oscilação que é natural, mas você está firme na rocha. Não tem tempestade no mundo que derruba o teu propósito, que é ajudar pessoas, ajudar empresários a estruturar esse processo comercial. E quando ele tem venda, ele tem caixa, e quando ele tem caixa, ele tem conforto, e quando ele tem conforto, ele tem felicidade, e aí ele está desfrutando o melhor da vida. Em João 10:10 está escrito, eu vim para que damos vida e vida com abundância. E o que é abundância? Abundância é você não se sentir, abundância é você não se sentir falta de nada. Então nem sempre é quanto você fatura ou quanto está na sua conta agora, mas você se sentir abundância, né? Você se sentir abundante é você não se sentir ausência de nada. E aí entra um sentimento de gratidão tão forte que aí você para de se comparar com a empresa do outro, a minha empresa. Aí na hora que você fala assim, cara, a minha empresa está na frente de muita gente ainda que quer começar a empreender. Então agradeça, cuida da sua saúde, cuida da tua família e vai trabalhar. Tem que trabalhar, não tem esse negócio das 8 às 6, tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, e vai caçar, vai entrar em grupo de network, participa do BNI, que o sucesso te espera lá, meu amigo. É inevitável, é impossível você não atingir o resultado que você quer com essas dicas que a gente está falando aqui. Impossível. Não, perfeito, perfeito. Rafa, a gente está chegando no nosso horário já? final. Já? É, que bom. Caramba. De repente, sim, é assim mesmo. E eu quero agradecer, né, realmente aí a sua dedicação, ter vindo até aqui, achado um tempinho no seu horário. Na sexta-feira do trabalho, não é só para fazer network. Entendi. Sexta-feira é só para isso. Agradeço realmente ter vindo aqui, né? Você está lá em Ribeirão Preto, a gente está aqui em Franca, você veio até aqui para poder passar um pouquinho aí da sua experiência, agradecer aí a dedicação que você tem com a sua equipe, com os empresários que estão lá junto com você, porque, né, vocês são realmente uma equipe de empresários, Sim. É importante vocês fazerem parte disso. É o nosso departamento comercial ali também. Exatamente, se dedicar a isso e é visível, né, pelo reconhecimento que você já tem. Né? Então, realmente agradecer aí o tempo, já são 2 anos e pouco, espero que sejam muito mais, isso possa realmente agregar e trazer muito crescimento para a sua empresa. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse 2 recados, que eu sempre peço, o recado um para o membro, né? Porque que ele precisa realmente dedicar-se a fazer a metodologia do BNI, e para o empresário, do porquê que ele precisa vir conhecer a sua equipe ou uma equipe BNI. Legal. O recado que eu deixo, antes de mais nada, agradecer aí toda a equipe. Obrigado aí, toda a estrutura, obrigado pela água, obrigado pelo convite mais uma vez. A gratidão é algo que, quando a gente exerce com sinceridade, de honrar, né, aqueles não honrou, a prosperidade ela é vinculada a isso. Então, obrigado, né, por poder compartilhar um pouquinho novamente da minha história. E para você realmente que é empresário, que tem dificuldades, né, você que é empresário, que de fato quer crescer o seu negócio de forma organizada, crescer o teu negócio de forma estruturada, se relacionar com pessoas que também têm o mesmo objetivo de ajudar outras pessoas, para você que é empreendedor, que muitas das vezes você não vê saída, que muitas das vezes você está numa situação delicada até financeiramente, eu te digo, continue avançando, não recua. E para você avançar, você precisa frequentar o nosso grupo, não tecnicamente o meu, mas o grupo chamado Business Network Internacional, que são 40 anos de metodologia. Realmente é algo que funciona. Só não vai funcionar se ele não aplicar a metodologia. Exato. E nós estamos aqui, não é para pegar no pé, porque quem pega no pé não cresce. É para pegar na sua mão e fazer você crescer junto conosco. Porque se eu ganho dinheiro, se eu ajudo você a ganhar dinheiro, eu também ganho dinheiro. E o dinheiro ele é só consequência de um trabalho bem feito. Lá você vai se desenvolver como pessoa, como ser humano, ganhar muitos amigos. E assim, gente, se você for um cara que entregar caráter, ética, compromisso com você mesmo, automaticamente você está ajudando o outro. Então, se você quer participar de grupos assim, eu aconselho de fato o BNI, né? Tem as regras, ninguém obriga ninguém a ninguém, você está investindo para o teu crescimento, mas se você não aplicar, você não vai ter resultado. E só fala mal quem não tem resultado. Então esse é meu recado para você.
Pode fazer esse corte aí, depois nós vamos turbinar, tá? Eu quero meus patrocinados, a gente recomendo. E quero te gerar valor para você também indicar. E qual que é a outra pergunta? Eu acho que você falou pros dois já ao mesmo falei tempo. Foi pros e dois. a dica é, vai vender, que você vai resolver sua vida vendendo, né? Quem não aprende a vender jamais ficará pobre, né? Então, estuda vendas, busque vendas. Vendas hoje, agora é moda, então você tem que estudar vendas como você estuda nos seus negócios, né? E tudo no final se resume a isso. E mais uma vez, obrigado, Baioco. Rafa, obrigado mesmo. Vamos ter outra oportunidade de trazer, né, você de novo aqui. A gente tem esses ciclos constantes de papo e bate-papo. Então, deixa a gente fazer o nosso ciclo Muito normal. bom. E uma hora eu vou querer que você realmente volte, Conta porque comigo. foi muito boa Conta comigo. a conversa. É uma conversa muito importante para os empresários. Conta comigo. Porque o empresário precisa Conta vender. comigo. Né? Conta comigo. Então, realmente, obrigado. E para você estar assistindo aí, valeu.